Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos, dando continuidade na meditação da Palavra de Deus e nós estamos aproveitando as referências, que nos são dadas, através da carta de Eclesiastes, do capítulo 7, E nós estamos aqui no segmento que diz o seguinte: Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 22, está escrito: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Este versículo contradiz, este versículo não contradiz a declaração de Deus sobre a retidão de Jó. Ver em Jó, capítulo 1, versículo 8, capítulo 2, versículo 3. Pelo contrário, exprime a verdade de Jó. Exprime a verdade que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos, capítulo 3, versículo 10 ao 18. Em Jó, nós já meditamos, antes de ontem gravamos um vídeo, já nessa primeira referência que está lá em Jó, no capítulo 1, do versículo 1, ao 8, e do capítulo 2, versículo 3, E hoje nós estamos, então, na meditação da segunda referência, deste versículo, que está em Romanos, capítulo 3, versículo 23, e Romanos, capítulo 3, dos versículos 10 até ao 18. Vamos ver o que está falando? Glória a Deus, aleluia, Jesus, Louvado seja Deus, Então, o capítulo 3 de Romanos diz o seguinte: o privilégio dos judeus, a justiça de Deus. Qual é, logo, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa justiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem, de maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou ainda julgado também como pecador. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Todos os homens estão debaixo do pecado, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que
tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que diz a lei, ou tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A justificação pela fé em Jesus Cristo, mas agora se manifestou sem a lei. A justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Irmão, esses dois últimos versículos aqui nós podemos compreender exatamente aqui um paradoxo, né? Entre os da circuncisão e os incircuncisos, né? O apóstolo Paulo, ele fala que ele é judeu, né, da tribo de Benjamim, e foi circuncidado ao 8º dia, né?
Mas a verdadeira circuncisão, né, está no coração do homem, né? Está no crer em Jesus Cristo, está na fé, está na graça que vem do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, né? Não adianta nós sermos circuncidados na carne, né, e o coração ser um coração exatamente como daqueles que mataram Jesus. Nós temos que ter um coração daqueles que o tempo todo acompanhou Jesus, ajudando ele na sua missão tão gloriosa, tão divina, tão poderosa, né? Missão redentora de salvação da alma dos homens, pelo derramamento do seu sangue. Esta é a verdadeira circuncisão, é o crer em Jesus Cristo, é a nossa fé, é as obras pela fé, né? Exatamente, né? As obras pela fé, né? Então, de modo que aqui está, né, essa afirmação, né? Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, né? Até quando Jesus não tinha vindo ainda, né? Valia, né, pela lei a circuncisão. Depois que Jesus veio, né? Não que ele tenha abolido algum parágrafo da lei, não aboliu nada, mas pelo contrário, aperfeiçoou, né? Ele aperfeiçoou. Porque pelas obras da lei, todo homem, né, ele não conseguiria se salvar, porque ele tinha consciência do pecado e continuava pecando e não obedecia à lei, né? Aí veio a lei da graça pela fé em Jesus Cristo, né? O Senhor nos trouxe a salvação através da fé, a graça, né, e a justiça praticada pelo homem, né? O homem que anda segundo a lei, mas a lei da fé e da graça, né, e da justiça de Deus, né? Assim nós somos justificados. Se Deus é um só que justifica, se Deus é um só que justifica, pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei, ou seja, continua pela fé, continua pelas obras da justiça, né? A lei é confirmada exatamente por esses dois parágrafos, né? Por essas duas incisões que existem, né? Que é a fé, né? É a fé, né? E a graça, né? Que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por fé e graça em Jesus Cristo é que nós somos salvos, né? Somos justificados, né? Antes estabelecemos a lei. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, porque a lei pela fé é ela que salva. A lei pela fé, ela é quem salva, né? Andamos segundo a lei e pela fé e graça que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Antes estabelecemos a lei, ou seja, né, do primeiro mandamento até o 10º, né, eles estão na lei, né? E através da fé e graça nós confirmamos, né? Estabelecemos a lei fica estabelecida, continua valendo e continua salvando todos tantos quantos creem em Jesus Cristo e através da fé em Jesus Cristo, né? A palavra de Deus afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E afirma que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam, né? O crer em Jesus Cristo é o que realmente leva o homem ao trono da graça e à salvação que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, né, que for batizado, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?